Olá, tudo bem? Sou Pai Henrique de Ogum, sacerdote e mentor da Casa de Padilha 7, e estou aqui hoje a comandos de Nossa Rainha Maria Padilha para divulgar os nossos cursos disponíveis para estudos mediúnicos e espirituais. Você pode agora parar de ser enganado, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes. Ensinamos da Quimbanda, todos os fundamentos da Quimbanda, o que significa cada coisa, cada elemento, você aprende tudo. Existe já 4 níveis de cursos de Quimbanda, desde o iniciante até o mais avançado, para as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, ou até mesmo você pode começar estudando um e ir galgando para os próximos. Umbanda sagrada, questões dos elementos, do sincretismo, com os orixás, os santos, o porquê da religião, sobre as entidades da Umbanda, a linha da direita, os caboclos, os pretos velhos, os marinheiros, os ciganos, os boiadeiros, os herês, com toda essa energia vinculada à Umbanda é trabalhada desse curso, tem que estudar. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então, praticamente, ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. Temos isso de candomblé, tende a assustar um pouco as pessoas, porque elas falam, ai, não quero. Entender o candomblé, todos precisam, qualquer pessoa, desde a igreja evangélica até o católico, até pessoas da Umbanda, de qualquer religião, precisam entender o candomblé. O candomblé é fundamental, porque ele é elementar, é energia. Nós não estamos falando assim de coisa ruim, negativa, de demônio. Nós estamos falando de energia, de elemento, do ar, da água, que são coisas que nós usamos diariamente. Então, entender isso é muito importante. Então, convido você a sim investir e fazer o curso de candomblé, principalmente o nível básico, que são os elementos básicos, é muito importante. Quero aprender a fazer uma cabalística, entender as posições, direita, coroa, Odu. Aprender a trabalhar a cabalística é algo interessante. Para a cabalística, é importante que você saiba sobre as numerologias, primeiramente. Tem que saber sobre os orixás e as características deles. Tem que ter feito o candomblé 1 para você poder entender a cabalística. Senão, é inútil. Tem que fazer os dois, Umbanda 1 e candomblé 1, para você poder fazer o curso de cabalística. Senão, você até pode fazer o curso de cabalística, mas você não vai entender muito bem, porque vai estar faltando esses elementos anteriores. Praticamente, se for colocar esses elementos junto, aí seria a soma dos cursos. Que são os baralhos, lâminas ótimas em PVC, lâmina grande, tamanho de tarô. Você vai ganhar pano de mesa, vai ganhar guia de pescoço, vai ganhar guia de mesa, vai ganhar os fundamentos para você colocar, vai ganhar a apostila do curso. Você aprende tudo, realmente, a jogar um baralho. Temos também o curso de regressão apométrica para as pessoas que querem aprender a aplicar regressões do passado, da vida das pessoas no passado. O curso de regressão apométrica, ele infelizmente ainda só é disponível para as pessoas que concluem todos os outros cursos. Tem que fazer Quimbanda, Umbanda, Candomblé, Cabalística, Baralho, aí você vai pro curso de regressão. Trata dos números, das cabalas. Ao montar uma cabaça de uma pessoa,
você começa a entender melhor sobre a vida dela. Você tem que estudar todos os outros para poder fazer o curso de regressão apométrica. Caboclo do Rio, ele pode também ter uma nomenclatura de caboclo das águas, ele é um caboclo bandeira. Ele vai trabalhar na linha da esquerda como Exu, na sua evolução, feitiços, magias, curas, grande conhecedor de ervas, plantas nos seus trabalhos. Se não tiver isso, provavelmente não vai funcionar, vai faltar alguma coisa. Ele não vai descer no filho e falar pro filho todos os nomes das ervas, ele vai ter que estudar. Esse caboclo, ele era um caboclo meio fuxão, foi raptado por canibais naquela época. Ele saiu de uma tribo, grandes funções como guerreiro. O sair da tribo complicou a situação dele, porque antigamente tudo era feito em conjunto. Os índios, eles têm uma característica muito bacana de sempre um ajudar ao outro, sempre um tá auxiliando o outro. Eles fazem tudo em conjunto. Existe uma divisão de tarefas incríveis que funciona. Como ele queria ser superior e de querer ir à frente, ele foi tomando frente de várias coisas para caçar, não esperava as pessoas, saía na frente, se perdeu no meio do caminho, ele não foi encontrado mais, acolhido por outra tribo, sequestrado, que era uma tribo canibal. E essa tribo canibal faziam rituais aos orixás elementares, né? Por exemplo, sol, lua. Eles fizeram uma oferenda ao sol, colocaram ele no meio assim, pendurado numa madeira. Tinha vários bichos mortos, sacrificados para o sol. E o dele iria ser o último. Estavam decepando ele aos poucos, cortando a garganta, deixando ele cego, deixando ele mudo. Iam dando pontos elementares, auditivos, para que o sol se alimentasse daquela energia. Eles acreditavam nessa força, para que eles continuassem vivendo. Então, no caso dele, ele foi matado para não ser comido. Demora para morrer, aí a carne não se come porque é amarga. Como ele se bateu muito para morrer, né? Ficou vivo por muito tempo, aguentou muita dor, né? Praticamente um dia, até que ele não aguentou mais, não teve mais sentido ele lutar, então ele se entregou à morte. Quando ele se entregou à morte, que ele foi para o mundo espiritual e entendeu tudo o que tinha acontecido na vida dele. Ele passou por aquele sacrifício, né? Para que justamente ele compreendesse o sacrifício animal aos orixás. Ele tem pactos com Maria Padilha. Geralmente ele vai responder primeiramente a um Exu, porque justamente a gente tem que entender que quem responde o feminino, que seria as pombogiras dentro dos orixás, é a Oxum. Existe um sincretismo bem grande entre Oxum e Padilha. Seguiam as mesmas funções da Oxum, seriam de Padilha, de todas as pombogiras. E aí, Ogum seria os Exus, a representação elementar. Então esse caboclo, chegando ao mundo espiritual, entendeu os seus propósitos. Demorou para se recuperar, né? Porque ele era apegado à carne, né? Ao físico. Então até ele entender que ele estava sem pescoço, que ele não ouvia, que ele não via, que ele não sentia. Demorou um tempo para ele começar a reencarnar novamente. Começou a reencarnar sempre como bruxo. Começou vindo em aldeias, né? Depois começou a vir perante as sociedades, quando já as tribos indígenas quase que não existiam. Mas mesmo assim ele vinha com esse intuito magístico de usar ervas, plantas, de descarregos, de trabalhos. E ele sempre usava sacrifícios nos seus trabalhos, ou seja, as plantas só tinham função se o sangue fosse derramado à terra, ou seja, ele só podia pegar uma planta se ele pagasse a terra com o sangue. Terra, né, existe todos os elementos necessários. Se ele for numa floresta, aí já tem a madeira, vai acender vela, já tem o fogo. Se ele vai acender uma vela, ele precisa do oxigênio, do ar. Todos os elementos ele levaria necessário, as bebidas, que seriam o elemento água. E assim que ele teve sucesso nos seus trabalhos. Naquele tempo, como eram poucos, né, denominações, não tinha tantas linhagens, era mais fácil porque as magias eram até mais rápidas. Hoje é trabalho árduo, é oferenda, é agradecimento, é isso, ou seja, ele precisava tirar do canibalismo, a questão do sacrifício, mas que todos entendessem de um propósito melhor, né?
não tão sanguinário quanto o canibal. E os canibais, eles nunca foram sacrificados, né? Porque eles comiam por fome. Eu aconselho você, de fato, de verdade, a fazer uma terapia antes de qualquer coisa, sabe? Você precisa se tratar terapeuticamente. Faça terapia espiritual, porque por mais que você tenha negação e você às vezes tenha descrença de algumas coisas, mas você é muito ligada ao espiritual. Então, volta e meia você tá no meio dessas coisas, sabe? Parece que aparece para você essas mensagens subliminares. É uma coisa fora do comum. Eu aconselho você a fazer uma terapia conosco, pelo menos um primeiro pacote, para você sentir ali a sua energia, ou uma primeira consulta. A terapia vai trabalhar tudo: pai, mãe, avós, pessoas que passaram pela sua vida, amigos, trabalho. São coisas que envolvem os seus caminhos espirituais. Como você é muito de ter dó e pena das pessoas, você se preocupa muito com todo mundo, acaba pegando carga negativa para você. Isso é algo que te prejudica bastante, tá? Você tem muitas pessoas falsas que te traíram no passado, e essas traições ainda mexem com você. Você não conseguiu perdoar. Tá com um rancorzinho ali que precisa desabafar sobre essas coisas, falar sobre isso, para entender a sua posição, aonde você também errou, por que que você deixou, se permitiu que determinadas coisas acontecessem. Aí vem as questões da terapia mesmo, tá? Questões do amor, do dinheiro, do trabalho, das profissões, da espiritualidade, tudo isso você conversa em terapia. É uma terapia espiritual, então você vai falar sobre tudo. Vai falar sobre as coisas físicas, carnais, e vai falar sobre as coisas espirituais e lúdicas que possam existir. Porque a terapia vai te ajudar psicologicamente, tá? Espiritualmente.